Oi pessoal, tudo bem? Uma boa tarde, aqui é o Maicon, trazendo para vocês aí mais um vídeo de cálculo, tá? Hoje a gente vai estar vendo as integrais triplas. A gente já tinha assistido aí algumas aulas sobre integrais duplas, hoje serão as triplas, tá? Sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Então pessoal, nos vídeos anteriores nós estávamos estudando a integral dupla, né? A integral dupla, basicamente, a gente estava usando para calcular qual era o volume abaixo de uma superfície, certo? De uma área. E agora com a tripla, o que vai acontecer? Nós iremos encontrar o volume também, porém agora de um sólido, tá? Não mais abaixo de uma determinada curva. Nesse vídeo aqui a gente vai construir junto, a gente vai montar junto, tá bom? Para que vocês entendam. Então nesse vídeo a gente só vai basicamente entender o que está pedindo aqui o enunciado, nós vamos desenhar aqui, vamos montar a integral, tá? Que calcular vocês já sabem, tá? O mais complicado aqui é você montar, enxergar e conseguir desenhar, tá? O desenho ajuda bastante, tá bom? Então vamos pro vídeo aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai ter que ter de conhecimento, nós teremos que relembrar algumas coisas lá de geometria analítica, tá? Porque nós teremos que conhecer as equações, né? Porém, nesse enunciado aqui tá tranquilo, porque ele já até fala pra gente que isso daqui é aqui, ó, é um cilindro. Então, essa equação aqui, ó, nada mais é do que a equação de um cilindro, tá? Vamos olhar aqui para essa equação para a gente entender algumas coisas. Esse cilindro ele é de centro 0 e 0 e de raio 1. Caso você não consiga interpretar isso, eu recomendo que vocês assistam aí algumas aulinhas de geometria analítica. Os primeiros vídeos já vai ajudar, tá? Então, ó, ele pede para a gente determinar o volume da cunha limitada por esse cilindro pelo plano z igual a menos y e z igual a zero, né? O que é isso, cara? O que é isso? Fica calmo que a gente vai entender isso daqui juntos, tá bom? Primeira coisa, a gente tem que desenhar, tá, pessoal? O desenho aqui facilita bastante, tá, o nosso entendimento. Então, a gente vai fazer, vamos desenhar. O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou desconsiderar o eixo z, tá? Eu não vou olhar para o eixo z agora. Primeiro eu vou olhar aqui só para o eixo x e y, porque eu vou desenhar este cilindro aqui. Vou desenhar a sombra dele. Vocês vão ver por que é a sombra. Então a gente tem aqui, né, o plano cartesiano. Aqui a gente tem o eixo x e o eixo y. Então lembra que eu disse? A gente já sabe que este cilindro, né, esse círculo, ele tem o centro 0 para x e 0 para y. Então, tá bem no meio aqui do nosso plano cartesiano. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Então, a gente teria mais ou menos isso. E outra informação que eu falei para vocês, que esse cilindro, esse círculo, né, tem o raio 1. Se o raio é 1, do centro até a borda aqui, ó, vai ter exatamente uma unidade aqui de distância. Então aqui é 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser menos 1 e aqui vai ser menos 1, né? Ele corta nesses pontos aqui, certo? Então a primeira coisa que a gente sabe é isso. Isso daqui, pessoal, vai ser a sombra, tá? Do nosso objeto tridimensional. Por que a sombra? Quer ver, ó? Eu vou desenhar aqui agora em 3 dimensões, tá? As 3 dimensões. Então a gente tem aqui, ó. Agora eu estou considerando o z. Aqui normalmente a gente coloca o y e aqui o x, tá? Então, ó, esse plano aqui, ó, x e y, é esse plano aqui, ó, x e y, tá? Então, este círculo que a gente desenhou aqui nesses dois eixos é a sombra, tá?
daqui, ó, ele vai estar nesses dois eixos. Quer ver? Eu vou desenhar para vocês verem. Então, ó, x e y. Meu x e meu y está aqui. Ele só está invertido aqui, tá? Mas não tem problema. Então a gente vai desenhar aqui o nosso objeto. Então, ó, tá vendo? Eu desenhei isso daqui, aqui, ó. É o mesmo desenho. A diferença é que agora a gente tem um z aqui, ó. Mas, ó, ele continua, o desenho aqui, ó, continua no eixo x e no eixo y. Tá vendo? Continua. Isso que eu quero que vocês entendam. E aqui, ó, segue da mesma forma. Aqui está o 1 em x, o 1 em y, o menos 1 em x e menos 1 aqui em y, certo? E como isso daqui é um cilindro, tá? Aqui vai embora, tá? Aqui vai embora. Deixa eu desenhar aqui a parte de cima dele, mais ou menos, tá? Mais ou menos aqui, ó, só para facilitar aqui para vocês enxergarem. Então a gente tem um cilindro, tá vendo? Esse aqui nada mais é do que um cilindro. Agora a gente já conseguiu desenhar esse cara aqui, ó. Não foi difícil, tá vendo? Foi de boa. Primeiramente a gente olhou somente pro eixo x e y, desenhamos aqui, né? Ele visto de cima, tá? Isso aqui é como se fosse olhando daqui de cima. Essa visão, nós estaríamos vendo isso. Essa sombra aqui. Tá aqui embaixo, ó. Certo? Aí depois aqui no 3D nós puxamos aqui pra cima e que isso daqui vai embora, né? E agora nós vamos analisar aqui, ó, essas duas outras equações, tá? A mais tranquila é essa daqui, ó. Fala o seguinte, que o nosso cilindro, né, ele está limitado por esses dois planos, né? Por esses dois planos. Então, ó, esse cilindro, ele vai embora aqui para baixo, tá, pessoal? Ele vai embora, né? Isso aqui vai embora. Mas eu já desenhei dessa forma porque eu sei que o z é zero. Então, o limite inferior é z igual a zero. Então aqui, ó, para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Tem que ficar perfeito o desenho? Não, não precisa. Só desenhar de uma forma que você entenda, tá? Ó. O computador ajuda muito nessas horas. Certo. Então, ó, este plano que eu acabei de desenhar é exatamente z igual a zero, né? É constante. Então, é esse plano que está limitando minha parte aqui de baixo. Então, esse cilindro continuaria, né? Continuaria aqui. Mas esse plano aqui ele vem e corta. Então, do zero para baixo aqui, ó, eu não tenho mais nada, tá? Não está mais dentro aqui da minha solução. É do z aqui é igual a zero para cima. Aí eu tenho uma outra aqui, ó, um outro plano, que é o z igual a menos y. Tá, vamos lá. Primeira coisa que a gente sabe que z não pode ser menor que zero, é de zero para cima. Então a gente vai começar a testar os pontos aqui, ó. Ó, quando o z for zero, vou por aqui, ó, o z, uma tabelinha só para vocês entenderem, tá? E menos y, certo? Quando z é zero, menos y também é zero, certo? Então, 0 vai ser igual a menos 0, que vai ser 0, tá bom? Então a gente vai ter um ponto bem aqui, ó. Deixa eu dizer de outra cor, laranjado. Aqui é o 0 em z e 0 em y. Quando z for 1, y vai ser o que? Menos 1, certo? Coloquei o 1 aqui, ó. Então ficaria aqui 1 é igual a menos y, certo? Esse menos eu passo para lá, y é igual a menos 1. Tá bom? Então é sempre o oposto. Então aqui, ó, então quando z for 1, vou fazer 1 mais ou menos aqui, fora de escala, mas tá bom. Quando z for 1, y é menos 1, certo? Então é bem nesse ponto aqui, ó. E agora o que a gente faz? A gente vai ligar esse ponto aqui, ó. Que é uma reta, né? Só que como está no eixo tridimensional, ele se torna um plano. Lembrando que esse plano ele viria aqui para baixo, mas lembra que
a nossa solução aqui está limitada por esse plano z igual a zero. Então aqui para baixo a gente não vai considerar nada, é do zero para cima. A gente teria mais ou menos isso. Agora eu só vou replicar aqui, ó. E esse plano está fazendo esse corte aqui, tá vendo? Tá cortando. Então ó, a gente vai arrumar aqui para vocês entenderem como que ficou o nosso desenho, né? Então esse plano cortou bem meio que na diagonal, né, o nosso desenho. Então esse plano causou esse corte aqui, tá vendo? A gente tem aqui onde foi feito o corte e tem aqui, né, que já é o material do cilindro mesmo. Então pra gente aqui, ó, que vai importar vai ser esse pedaço aqui, ó. Certo? É esse pedaço aqui. Basicamente. Tá vendo? Que esse plano vem, faz esse corte. A gente tem esse plano aqui que limita o nosso cilindro para a parte negativa aqui de Z. E o que restou aqui, ó, né, o que está entre essas intersecções é o que a gente vai encontrar, né, que a gente vai calcular. Então aqui eu vou apagar. Agora, ó, vamos voltar aqui para o nosso desenho 2D. Vamos ver aqui então no 2D o que sobrou, né? Então se você ver, ó, a parte aqui, ó, a parte positiva aqui de Y, a parte positiva não está sendo utilizada. A parte positiva de Y não está sendo utilizada, certo? Então isso quer dizer, então essa parte aqui, ó, é a parte positiva. Essa parte aqui, ó, essa região, esses dois quadrantes não estão sendo utilizados. Você concorda? Por que não está sendo utilizado? Porque daqui, ó, dessa parte que é o zero para o positivo já é na região negativa. E o que está na região negativa não entra porque nós temos esse plano igual a zero aqui, nesse z igual a zero, que está limitando o nosso material, vamos dizer assim, tá? Então, ó, parte positiva a gente não está usando, é da parte negativa aqui do zero para a parte negativa. Então é do zero para a parte negativa. Já em x, ó, em x tudo bem, ó, tá usando parte positiva e parte negativa. Então a gente vai modificar esse desenho aqui agora. Já que eu disse para vocês aqui, ó, que a parte positiva aqui, ó, de y não está sendo utilizada, eu quero dizer isso, ó, essa parte aqui, ó, não está sendo utilizada. Tá vendo? Não está sendo. O que está sendo utilizado? Essa parte aqui está sendo, esse pedacinho. Tá vendo? Então se a gente olhar isso aqui agora de cima, a gente veria mais ou menos isso. Que seria essa meia lua aqui, ó. O corte a gente não conseguiria, né, visualizar aqui de cima, mas tem esse corte. Tá. A gente desenhou, a gente conseguiu entender o que está acontecendo, o que essas equações estão fazendo com o material. Agora a gente vai montar a integral tripla. Por que é tripla? Porque agora a gente não está somente calculando o volume abaixo de uma curva, e sim de um sólido, tá bom? Então, nós já sabemos que vai ser uma integral tripla e que teremos, e se é tripla a gente tem três variáveis, óbvio, né? Então a gente vai ter três variáveis, que são x, y e z. Então a gente vai ter que encontrar agora os limites de integração, tá? Se é limite de integração, né, a gente vai de um valor até um outro valor. O que eu quero dizer com isso? A gente tem uma integral aqui, ó. A gente vai de A a B, certo? Então a gente tem aqui, x vai de A até B. Então isso aqui nada mais é que uma inequação, né? Seria a mesma coisa que fazer isso daqui, ó. Então, ó, é padrão, pessoal. Toda vez que vocês forem resolver encontrar limites de integração, é bom fazer esse esqueminha aqui, ó, x, y, z, e fazer já esses símbolos aqui de inequação, né, que o x está entre, né, o x é maior que este valor que vai estar aqui,
e é menor que este valor que vai estar aqui. Então aqui vai um limite inferior de integração e aqui vai um limite superior de integração, olhando para x. Então vamos fazer esse exercício aqui, ó. A gente sabe que a nossa região de integração é este pedaço, certo? É este pedaço. Vamos olhar então para o eixo x. O x ele está variando de quanto a quanto? Vamos lá, ó. O x a gente pode olhar tanto nesse 2D como nesse 3D. Vamos olhar nos dois. O x, ó, ele está variando de menos 1 até 1. Tá vendo? Ó? Ele sai de menos 1 e vem até o 1. Tranquilo, né? Aqui também, a gente vê no 3D, ó, o x daqui é de menos 1 até 1. Esse pedaço aqui, o x varia. O y vai dar de quanto a quanto? Se você falar que o y está variando de 0 a menos 1, tá errado, tá? Por quê? Porque ele não varia de 0 a menos 1. Vamos supor, do 0 até aqui vai até o menos 1. Só que se eu pegar algum outro ponto aqui em x, ó, se eu pegar esse ponto, ó, já não é menos 1, tá vendo? Ó? O y vai variando, e ele vai batendo na onde? Nessa curva aí, ó. Tá vendo? Então o y, ele varia do 0 aqui, ó, do 0 até essa curva. E quem é essa curva? A gente vai ter que encontrar. Como que a gente faz isso? Como que a gente encontra o y? A gente vai isolar aqui o y. Basicamente isso. Por quê? Vocês vão entender já já. Então vamos pegar aqui, ó, x² mais y ao quadrado, isso daqui é igual a 1. A gente passa o x para o outro lado, fica com y ao quadrado é igual a 1 menos, né, o x², porque está positivo, passa para lá negativo. E esse quadrado aí, ó, do y, a gente passa para lá tirando raiz. Então vai ser igual mais ou menos, certo? Porque é a raiz quadrada de quem? De 1 menos o x². Então a gente encontrou dois y aqui, vamos chamar de y1 e y2, onde 1 é positivo, certo? E 1 é negativo. Ó, aqui é o seguinte, vamos usar um pouquinho de lógica. Se esse meu desenho está na região negativa de y, certo? Então vai ter que ser um valor negativo, correto? Então só pode ser esse cara aqui, ó. Para vocês entenderem, pessoal, o que a gente encontrou aqui, ó. A gente tinha um círculo, certo? Correto? Correto. Como eu isolei o y, eu encontrei as duas partes de y. Então essa função aqui, ó, essa equação, ela me diz respeito a essa meia-lua. Então, essa daqui é a parte positiva e essa daqui é a parte negativa. Se eu isolasse o x, eu ia encontrar o mesmo desenho, né? Ia ter isso aqui. A diferença é que estaria dividido assim agora. O x, né, negativo seria essa parte e o x positivo seria essa parte. Tá? É bem simples. Então, o que a gente encontrou aqui foi isso. A gente encontrou duas meia-luas. A meia-lua superior, da parte positiva de y, e a meia-lua inferior, que era a parte negativa. Então, essa funçãozinha aqui, ó, ela corresponde a isso. Então, o nosso y varia de quanto a quanto? De 0 até essa função, que nada mais é essa curva aqui, ó. Essa meia-lua, tá? Então, ó, y vai de 0 até quem? Até menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Agora o z varia de quanto a quanto? O z é mais fácil, só marcar aqui, ó. Essa daqui, ó, é a z igual a menos y. O z é mais tranquilo, né? O z varia de quanto a quanto? De 0 até quem? Até a minha função aqui, ó, menos y, né? Porque, lembra, o z vai variar da onde? Daqui de 0 a 0. Aí, ó, conforme o z vai variando, ele vai encostando aqui, ó, ele vai encontrando este plano aqui. E este plano nada mais é quem?
é o z igual a menos y. Então essa é a variação em z. Ficou claro? Então ele vai vir aqui, ó. Vamos pegar aqui para vocês entenderem, ó. Ele vai batendo aonde, ó? Nesse plano z, tá vendo? Então o z varia de 0, que é esse plano inferior, até encostar nesse plano que é o z igual a menos y. Então ficou fácil agora. Agora é só a gente montar nossas integrais. Como ficaria? Se você tiver dificuldade em conseguir resolver, em conseguir montar a integral, monta 3 integrais aqui separadas e depois você junta. Como assim, ó? Vou chamar isso aqui de 1, 2 e 3. A primeira integral, quem que seria? Seria a integral que vai de quem? De menos 1 até 1, certo? Em relação a x. Então aqui vem o dx. A segunda aqui, ó. Pegando a sequência aqui, tá? A gente vai ter a integral. Só que essa integral varia de quanto a quanto? Varia de 0 até menos 1 menos x quadrado. Correto? Em relação a quem? A y. E a nossa terceira integral varia de quanto a quanto? De 0 a menos y. Em relação a quem? Em relação a z. Certo? E agora a gente vai e junta tudo. Aqui, pessoal, muito cuidado. Tá? Muito cuidado para não misturar aqui as coisas. Então lembra, como a gente quer encontrar um volume, a nossa integral vai ter que dar um número, certo? E para ela dar um número, a integral mais externa, a integral lá de fora, tem que ter o que? Valores reais em seus limites de integração. E a única integral que possui isso é essa integral aqui, ó, número 1, que ela vai de menos 1 a 1. A gente não tem nenhum x nem y aqui. Então isso faz com que o nosso valor lá na última integral, quando a gente for calcular, que vai ser essa, dê um valor real. Tá? Então a mais externa, como eu já disse, tem que ser a que possui valores constantes, que no caso é essa aqui, que é em relação a x. A mais interna vai ser essa daqui, ó. 0 a menos 1 menos x ao quadrado em relação a y. E a última é em relação a z, que vai de 0 a menos y dz. E pessoal, tem que ser nessa sequência aqui para não dar ruim no final, tá? Porque ó, dessa forma que vai acontecer. Vai aparecer aqui, né, um z, porém a gente vai substituir por menos y. Então a gente vai ficar no final com y, né? Porque onde tem z eu vou ter que substituir esses limites de integração. Então vai aparecer um y, correto? Na próxima integral eu vou estar com o y e vou derivar em relação a y, tá vendo? Então vai ficar um y ao quadrado lá dividido por 2. E aonde tem y aí, eu vou entrar com isso. Então vai aparecer um x. Vai aparecer um x. Correto? E para a próxima integral, como é em relação a x, tá vendo? Ó, eu vou integrar e eu já vou ter um x. E em relação a x, eu vou ficar com x quadrado de alguma coisa. E aí eu vou conseguir substituir. Tá? Isso aqui é só um exemplo. Agora, se fosse ao contrário, o que queria acontecer? Ó? Vamos escrever aqui para vocês verem. Se fosse assim, então, ó, de menos 1 a 1, de 0 a menos y, então eu inverti essas duas aqui, ó. E depois de 0 a menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, se eu invertir, a gente vai ficar com dx, dz e o dy, certo? Então, ó, a primeira integral aqui, ó, o que vai acontecer? Vai aparecer um y aqui, certo? Vai aparecer um y, só que onde tem y eu vou por esse valor. Então vou ficar com um x aqui, ó. Vai aparecer um x, eu sei disso. Para a próxima,
a gente vai ter que integrar isso daqui em relação a z, certo? Em relação a z. Então eu vou ficar como aqui, ó? Vai aparecer um z e eu já vou ter esse x aqui, ó, já complicou aqui. Aí na hora que eu for, onde tem z, vai ficar menos y, correto? Então onde tem z, aparece menos y depois, porque eu vou ter que pegar esse limite de integração e aonde tem z, eu vou ter que pôr ele. Então ficaria aqui, ó, com menos y. E a última integral é em relação a x. Então o que vai acontecer? O x ele vai sumir, porque tem o x aqui e está integrando em relação a x. Então onde tem x eu vou pôr esse valor, o 1 e menos 1. O que vai acontecer? Ó, eu vou ficar com menos y sobrando. Tá? Isso aqui é um pouquinho mais complicado, mas você vai ver, ó, que a gente não vai conseguir ter um valor exato. A gente vai ficar com menos y, e a gente não quer isso. Então se eu fizer dessa forma, vou ficar com uma incógnita lá no final. Então essa forma aqui seria a forma ideal, por conta do que eu já mostrei para vocês. Se tiver com dúvida, pessoal, volta um pouquinho, tá? E dá uma olhada para vocês verem que faz sentido. Ou se não, tenta resolver das duas maneiras. Vocês vão ver que dessa forma aqui, senão vai ter um valor real. Vai dar um valor estranho lá, vai dar um π vezes um y. Então, pessoal, é isso. Ó. A gente montou aqui a integral. Eu vou resolver essa integral no próximo vídeo, para esse aqui não ficar muito longo, tá? Mas o mais importante aqui, acredito eu, que seja montar essa integral, entender e interpretar o que está sendo dito aqui no enunciado, ter um conhecimento prévio aí dessas figuras geométricas, tá? É muito importante. E não saber desenhar, mas saber esboçar pelo menos, para saber o que está acontecendo aqui, tá? E o que é para fazer. Mas no mais, pessoal, é isso. Caso tenha alguma dúvida, podem me procurar, que eu estou à disposição. Espero que tenha ajudado vocês. Confesso que é um pouquinho chatinho de entender, mas fazendo bastante exercício, assistindo os vídeos, vocês vão ficar craque nisso, tá? Então, até o próximo vídeo. Um abraço.